Vamos lá, galera, Kainan Santos aqui, né? Hoje vamos falar de uma coisa interessante. Hoje eu vou falar não só necessariamente de um assunto específico, como eu gosto de falar de coisas polêmicas, mas eu vou falar de uma coisa assim, que também faz parte da minha profissão, né? De empreendedor e tudo mais. Cara, é impressionante, assim, eu tento realmente, eu sempre falo isso, eu não gosto de ser pejorativo, mas fica difícil, porque, meu Deus, cara, como é que o brasileiro é, Jesus do céu, ai, meu Deus do céu. Me segura, né? Vamos lá. Então, assim, por exemplo, eu fiz um anúncio aqui no Facebook, por exemplo, né? Oferecendo, convidando pessoas para empreender, né? Para fazer parte do nosso negócio, nós buscamos novos empreendedores, né? Cara, é impressionante, eu fico assim, às vezes pé da vida. Tá tudo lá no anúncio, aí as pessoas vêm perguntar o que já tá lá no anúncio. Parece que o brasileiro perdeu, eu falo muito, tem batido muito nessa tecla, né? A capacidade a gente chama isso de novo objetivo funcional, tem vídeo no canal falando disso. As pessoas não conseguem ler, interpretar coisas simples, cara, coisas simples, né? Enfim, né? E outro tema de hoje, especificamente do vídeo, aí uma dessas coisas que eu tenho escutado muito é a pergunta: vai ter que investir? Vai ter que não sei o quê? Vai ter que ler? Vai ter que não sei o quê? Vai ter que vender? Vai ter que não sei o quê? Gente, não existe almoço grátis. Eu queria agora fazer aquela montagem, né? Mas não vou fazer, né? Não existe almoço grátis, nada é de graça, né? Isso é muito profundo, assim, né? Se for muito amplo, na verdade, né? Então, é profundo também, mas é amplo, é mais amplo do que profundo, né? Enfim, então a grande questão é o seguinte: não existe almoço grátis, tudo requer investimento no capitalismo. Tudo tem preço, nada, né? Nem os serviços públicos estão de graça, eu posso falar sobre isso, né? Nada, exatamente nada é de graça, principalmente no mundo capitalista, tá? Tudo, quase, ou particularmente quase tudo é pago de alguma forma. Exemplo, a internet é gratuita? Não, né? Os serviços que a gente usa, tá? Não estou falando internet Wi-Fi, estou falando o serviço, todo serviço de internet não é de graça, porque se você está usando alguma plataforma de graça, alguém está pagando por você de alguma forma através daquele serviço, né? Todo serviço, né, que parece ser gratuito, alguém está pagando de alguma forma por esse serviço. No capitalismo, entenda a regra básica do capitalismo: o dono do capital sempre quer ter lucro, ponto. Porque se não for lucrativo, nem faz sentido o cara fazer aquilo, você está entendendo? Não faz sentido, né? É muito profundo isso. Então, tudo é visando lucro dentro do capitalismo. A regra máxima do capitalismo, né, é que tudo tem que ser feito visando lucro. Então, não existe nada de graça. Cara, se você quer estudar, se você quer ter educação de qualidade, tem que pagar. Se você quer ter um empreendimento, um negócio, você tem que pagar. Até mesmo, eu vou falar a real para você, se você é trabalhador, porque hoje eu escutei esse questionamento, que eu falo, pô, meu irmão, eu vou pagar para trabalhar? Não é pagar para trabalhar, mas você paga para trabalhar, o infeliz. A gente paga para trabalhar. Como assim, que a gente paga para trabalhar? Nós pagamos para trabalhar. Todo trabalhador paga para trabalhar, porque eu vou explicar como é que funciona o sistema econômico como um todo. Você gera renda e lucro, e numa parte do lucro que você gera para sua empresa, para o patrão, ou até mesmo pelo governo, enfim, essas pessoas pegam uma parte do lucro, dá para você o lucro que você mesmo gerou para a empresa, certo? Ou o que acontece é um investimento. O infeliz pega um dinheiro, bota em você, paga para você, e depois você tem que gerar um retorno desse investimento que ele fez, através de um salário, enfim, né? Ou de qualquer coisa do gênero. Então, o cara, de qualquer forma, é você que está pagando. De um jeito ou de outro, é você que está pagando. Porque a partir do momento em que você... o cara está recuperando o investimento que ele fez. E se é lógico, isso é uma obviedade. Porque se não for lucrativo, ele vai te demitir. Ou ele vai fechar a empresa. É assim que funciona. Então você tem que gerar lucro. Logo, é você que está pagando o seu trabalho. Você está pagando para trabalhar. É assim que funciona o capitalismo. A gente vende a nossa força de trabalho, a gente é obrigado a trabalhar. Então, tecnicamente, a gente está sim pagando para trabalhar, né? É o que eu estou falando, não existe nada de graça. Por exemplo, vamos falar do serviço público. Nenhum serviço público, nenhum, é de graça.
todos são pagos, e diga-se de passagem, falando de serviço público especificamente, a gente paga pelos serviços, para mim, né, assim, mais caro do mundo em relação custo-benefício, porque assim, se a gente pegar o tanto que a gente paga de imposto para manter fora a corrupção e tudo isso, né? Tô falando só, né, tirando esse lado da corrupção e tudo, desvio de verba, superfaturamento, tirando tudo isso, tá? Falando só, né, do custo que a gente paga ali para os serviços funcionar. É o mais caro do mundo, sabe por quê? São vários motivos. Primeiro que o Brasil tem muito essa tendência a terceirizar tudo, né? Então isso já deixa as coisas mais caras, né? Porque a empresa, como eu falei, né? A empresa tem que gerar lucro e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então acaba sendo mais caro terceirizar na maioria das vezes, né, do que você criar um serviço próprio, que é o que mais acontece no Brasil. A maioria dos serviços públicos brasileiros tem também terceirização, mas isso aí é outros 500, mas isso deixa caro o serviço. Fora a corrupção, desvio de verba e tudo isso que acaba fazendo com que o custo seja, assim, custa muito mais caro, mas é uma questão simples. Se você pegar o quanto a gente paga de imposto para todos os serviços públicos, né, e pegar esse valor, a gente conseguiria provavelmente pagar um serviço privado de qualidade, ou coisa não de qualidade, mas com a mesma qualidade, né, pagar um serviço privado, né, e ter pelo qual, só que é que está a diferença. Você paga e recebe. Às vezes, serviços públicos você paga e não recebe. Você não tem, você paga escola pública e a escola não funciona. Você paga educação e a educação não funciona. Você paga saúde. E é tudo muito precário, né? E se você fizer o custo, por exemplo, pega qualquer, assim, né? Isso aí tá, qualquer um acha na internet. Pega lá o custo da saúde pública, orçamento da saúde pública. Pega o orçamento, aí isso a gente aprende negócios, né? Estudo de viabilidade. Pega o orçamento, é sempre de bilhão para cima, tá? Bilionário, assim, bilhão não, é bilhões, né? É sempre de bilhões para cima, divide pela quantidade de brasileiros, em média, né? Lógico que essa conta é muito complexa de fazer, mas eu estou fazendo uma conta assim bem simples, assim, bem simplória mesmo, né? Pega aí, né? Vamos lá. Por exemplo, o orçamento da saúde desse ano, eu acho que é 500, sei lá, não sei, acho que era 500 bilhões, se eu não me engano. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas é só para vocês entenderem, né? Divide pela quantidade de brasileiros, né? E quantas eles estão usando o serviço, que você vai chegar a conta assim, absurda, quanto cada pessoa está pagando pelo serviço público, né? Através dos impostos. É absurdo, assim, tu fala, cara, chega a pagar às vezes 500 mil, sabe? Você está pagando 500 mil pela saúde pública, pelos serviços que você nem usa muitas vezes, ou nem funciona. Às vezes sim, às vezes não. Entendeu? A educação mais cara do Brasil. Sabia que a educação pública do Brasil é uma das mais caras do mundo? Como assim? A educação pública brasileira é a mais cara do mundo. É mais cara até do que muito particular. Porque se você fizer essa mesma conta que eu acabei de fazer, o orçamento da educação pública em relação à quantidade que cada pessoa, cada cidadão paga por esse serviço, é caríssimo em relação à qualidade que é prestada, lógico, né? Serviço de merda. Então, se a gente fizer todas essas contas, né, e por aí vai, posso dar vários outros exemplos aqui, mas entenda o seguinte, não existe nada de graça. Não, vou repetir, não existe nada de graça. Isso é uma ilusão, né? Não só do mercado, do capitalismo, como nossa. Mas isso vem de uma cultura, por exemplo, de um país colonialista, de um país que foi criado através de escravidão, de exploração, um país que até hoje é um país colonialista, que é um país escravista, né, que é um país subdesenvolvido. Então, todos esses fatores, né, com altos índices de falta de educação, de cultura, de conhecimento, tudo isso, né, funciona exatamente para permitir, né, essa falta de percepção, porque não existe nada de graça, né? Aí a grande pergunta é para onde o dinheiro está indo. A mesma coisa, por exemplo, o exemplo do Brasil, só para fechar o raciocínio, o Brasil é a 15ª, 16ª maior potência do mundo, ou seja, o Brasil é um dos países mais ricos, está entre os países mais ricos do mundo. E aí, como tem tanto dinheiro no país, fora os recursos naturais que a gente não usa, fora o desperdício de dinheiro, porque a gente poderia ter 10 vezes mais dinheiro do que a gente tem, né? Porque o Brasil, isso não é bem administrado, mas aí já é outra conversa, né? Se a gente pegar todo o dinheiro que a gente tem, eu te pergunto, cadê esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Por que esse dinheiro não está dividido para todo mundo? Né? Aonde esse dinheiro está indo parar? Esse dinheiro está no bolso de quem? Né? Né? Isso é estatístico, isso é comprovado, né?
um dos países com o maior índice de desigualdade social, né? Por causa disso, a gente tem que se perguntar, cadê o dinheiro? Né? Onde está indo parar? Né? Enfim, não tem uma solução. Então a gente precisa entender que realmente não existe nada de graça e que se você quiser, infelizmente é uma regra capitalista, melhorar de vida, você vai ter que pagar o preço. Então não tem jeito, você vai ter que dar algum jeito, entendeu? Tem que estudar tudo, você vai ter que investir, você vai ter que sacrificar, você vai ter que se dedicar de alguma forma. Só que o brasileiro não entende isso, quer que as coisas caiam de graça, quer que as coisas sejam dadas, só que não é verdadeiramente. Isso é uma falsidade, principalmente que o Estado cria para nos ludibriar, para nos enganar, para nos iludir, achar que alguma coisa é de graça, mas nada nesse país é de graça. Entendeu? E outra coisa também aqui, pior para fechar esse raciocínio, que é o que me dá mais vontade ainda de matar a pessoa assim, vou te enganar, infeliz. Eu cheguei para a pessoa, por exemplo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que empreender, por exemplo, eu tenho que investir, eu tenho que vender. Não. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou te dar um salário de 10, de 15, de 5, de 20 mil por mês, porque você é bonita, porque você é linda. Ou não, porque você tem 3 faculdades, é um gênio, tem um super talento, é uma pessoa assim com um talento extraordinário, né? Você tem uma qualificação absurda, eu vou te colocar aqui num super emprego para você ganhar, né, mega salários, super benefícios, né, com o currículo de ensino médio que você tem, né? Com a desqualificação profissional que você tem. Então, se você não tem estudo, se você não tem qualificação, se você não tem dinheiro, aí você tem que correr risco mesmo, você tem que estudar, você tem que empreender, você tem que ir para o mercado, infelizmente, informal, ou ir para o mercado assim, ortodoxo, né? Porque não tem muitas possibilidades no mercado tradicional se você não tiver estudo, se você não tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro para investir, ou você tiver muito estudo, muito preparo, muita qualificação, você tem grandes oportunidades, sim. Agora, se você não tem que ir para o mercado privado, tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa. Porque, de novo, ninguém vai te dar um super emprego, uma super oportunidade, porque só se você for filho dele, só se você for parente, é o que mais acontece hoje em dia, né? O governo, então, né? Bota o primo lá, bota o tio lá, bota o fulano lá, porque é parente. Mas fora isso, por que eu te daria um super emprego para você ganhar 10 mil? A lindona, a bonitona que você é super talentosa, é gênio. Não, vai vender mesmo alguma coisa. Vai sim. Ou então vai estudar, porque senão você não tem opção. Infelizmente é assim que funciona, pô. Entendeu? Beijo do mar. Tamo junto.